Formas de composição de narrativas. Os elementos da narrativa são recursos usados para detalhar acontecimentos de um texto narrativo. Os elementos da narrativa são o enredo, tempo, narrador e personagens, que ajudam a contextualizar uma história. Uma narrativa é um tipo de texto descritivo de história fictícia ou reais, com personagens inseridos em determinados tempo e espaço. São exemplos: conto, fábula, romance e novela. Quais são os elementos da narrativa? O enredo é o conteúdo que dá construção ao texto da história. Trata-se de ser o assunto da trama, contada de maneira linear ou não linear. Todo enredo tem um núcleo que chamamos de conflito. É por meio desse conflito que determina seu nível de tensão, expectativa, para prender o leitor. É ainda no enredo que os acontecimentos da história se desenrolam. O tempo determina o período em que a história se passa. Há dois tipos de marcação de tempo na narrativa: os tempos externos e internos. Os tempos externos de uma nova narrativa determinam o tempo do escritor, que faz referência ao tempo histórico de sua vida. Essa marcação de tempo interfere na organização da sua narrativa, conforme os valores da época dos personagens e com os movimentos literários. Os tempos internos da narrativa consideram uma análise das relações entre a história e o discurso. Esse tipo de marcação temporal é cronológico, podendo ser explicitada pelo narrador ou deduzida pelo leitor. O narrador. Um dos principais elementos narrativos é o narrador. Ele é o responsável por conduzir a narração da história, representando a voz do texto. O narrador pode ser classificado em narrador-personagem, que participa da história, narrador-observador, conhece a história, observa e relata os fatos na terceira pessoa do singular, e narrador onisciente, que conhece toda a história, conhece os outros personagens, inclusive comportamentos, pensamentos e ideias, com narração em primeira ou terceira pessoa. O narrador também pode utilizar recursos temporais como a proporção do tempo da história no discurso. Ele pode explorar anos da vida da personagem em poucas linhas ou desenrolar em algumas páginas. Assim, o narrador pode resumir alguns fatos e destacar outros, de acordo com o foco de seu discurso narrativo. Essas foram algumas formas de composição de narrativas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!